Caros alunos, o meu nome é Valdemar Duarte, eu sou professor de língua portuguesa, eu sou graduado pela Universidade Federal do Piauí, tenho especialização também pela Universidade Federal do Piauí e o meu mestrado também pela Universidade Federal do Piauí, né, em estudos de linguagem, né? E a nossa proposta, a nossa disciplina é alfabetização e letramento, concepções, metodologias e práticas. E nós vamos trabalhar, a ementa do projeto do curso de vocês traz para o trabalho com essa disciplina a questão da alfabetização e letramento, reflexões sobre conceitos e métodos de alfabetização no Brasil, o processo de construção da escrita, alfabetização de jovens e adultos, algumas considerações apenas, porque, salvo engano, vocês vão ter uma disciplina específica para tratar dessa questão da alfabetização de jovens e adultos, e vamos dizer assim, culmina com as práticas de alfabetização e letramento. E qual o nosso objetivo geral? Qual o objetivo geral da disciplina? É analisar as propostas teóricas e práticas da alfabetização e do letramento, refletindo nesse processo de análise sobre a alfabetização escolar no Brasil, as sucessivas mudanças conceituais e metodológicas do termo alfabetização e também das práticas de alfabetização e a abordagem da alfabetização na perspectiva do letramento. Então, o que nós vamos abordar basicamente nas unidades, eu distribuí essa ementa em 3 unidades. E o que nós vamos trabalhar basicamente nas unidades 1 e 2 seria o conceito de alfabetização, os termos, os métodos de alfabetização, né? E eu vou explanar um pouquinho aqui para vocês já irem se inteirando do conteúdo programático, né? Então, vamos pensar inicialmente na alfabetização. O que é a alfabetização? Segundo Magda Soares, aí aqui eu vou trazer as discussões dos estudiosos sobre o tema, e aí eu já trago logo a Magda Soares de início, e ela traz essa reflexão sobre a alfabetização como a ação de alfabetizar, de ensinar a ler e a escrever, que leva o aprendiz a conhecer o alfabeto, a mecânica da escrita, da leitura, que leva o aprendiz a se tornar alfabetizado. Então, é assim que Magda Soares coloca o conceito, é assim como ela conceitua a alfabetização. Ligado a esse conceito de alfabetização, vem o de alfabetismo, que ela diz que alfabetismo é o estado ou condição de quem sabe ler e escrever. E aí a gente joga aqui a problemática da alfabetização, que durante longos períodos e até os dias de hoje, para muitos, inclusive para nós professores, restringiu-se única e exclusivamente a uma questão de métodos, entendidos como uma mera técnica. Então, nós temos que pensar que métodos são esses, né, que já vêm de longa data e que método é melhor para se utilizar, que método seria melhor para o professor utilizar, né, em sala de aula. Mas aí a gente pensa logo, em seguida, que o trabalho pedagógico dos docentes, eles sinalizam práticas de ensino heterogêneas, né? São práticas de ensino diferenciadas, não existe um método que todo professor adota, ou não existe uma receita de alfabetização que todo professor adote em sala de aula. Revela o trabalho pedagógico dos docentes revela a utilização de diversos métodos para ensinar a leitura e a escrita. E aí é isso que a gente vai discutir nas unidades 1 e 2 do nosso programa. Mas o que tem que ficar claro é que, dependendo da opção metodológica que o professor faça para trabalhar a alfabetização em sala de aula, o professor direciona o aluno para um determinado caminho de aprendizagem com habilidades e competências diferentes, conforme evidenciam os estudos sobre alfabetização. Mas de que métodos eu estou falando? De que métodos a literatura sobre o tema fala, né?
Bom, em se tratando de métodos tradicionais, eu fiz aqui uma divisão e está no material didático de vocês. Vocês têm aí material didático 1, material didático 2 e o material didático 3. Por uma preferência minha, eu optei que ele viesse completo, o material fosse disponível completo, não só os textos que a gente vai trabalhar, porque eu entendo que a especialização, a reflexão ela seja mais profunda, né? E aí ela, na verdade, ela é um conjunto de leituras, né? Então eu entendo que o texto separado, sozinho, ele talvez não dê conta. Então está disponível para vocês o material completo, material 1, 2 e 3. Embora nas atividades e nos fóruns eu mencione a unidade dentro do material de apoio, né? A unidade que vocês têm de ir lá e pesquisar, né? Mas nada impede que vocês façam a leitura do restante do material, ok? Então, de que métodos tradicionais eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, dos métodos sintéticos. Ele que recebe duas classificações. O alfabético, que inicia com o nome da letra ou grafema, por exemplo, F, L, M, N, realizando uma operação de síntese para construir as palavras que formarão as frases. E o fonético, também dentro do modelo sintético, do método sintético, né? Que o fonético, que parte dos sons simples ou os fonemas, fe, le, me, ne, levando o aluno a realizar relações entre os sons e letras, para que, ao identificar a imagem de uma determinada letra, imite o som correspondente. Já os métodos analíticos ou globais, eles se diferenciam dos sintéticos pelo processo de análise, porque no método analítico, parte-se do todo, por exemplo, o texto, né, o todo, para as partes menores, as unidades menores, os constituintes da língua. Então, se eu pensar, por exemplo, no método sintético, até hoje, a maioria das escolas ainda utilizam o método sintético, né? Mas, como disse a Sandra Gomes no material didático 3, ela adverte que falar em métodos de alfabetização sempre foi como tocar no enxame de abelhas. Isto devido à polêmica, ao alvoroço, à vulnerabilidade e à disputa que tem provocado há décadas entre seus defensores, ou seja, aqueles que defendem os métodos analíticos e aqueles que defendem os métodos sintéticos. Esses conflitos e disputas não ocorrem, portanto, somente entre nós, os alfabetizadores, né? Mas é uma discussão bem complexa. E a verdade é que a alfabetização, durante longos períodos e até os dias de hoje, para muito, como eu já falei anteriormente, ela vem se restringindo a uma questão de método. E é porque muitas vezes, como a própria Sandra Gomes ela diz, que a urgência, o estar cara a cara com a classe da alfabetização, a solidão e o despreparo profissional, né? Por que não colocar aí nesse conjunto de problemas a questão da formação dos professores, nos fazem requisitar ingenuamente de imediato a fórmula, o jeito certo, o caminho suave, capaz de fazer acontecer o ensino com relativo sucesso. Com isso, nós não queremos afirmar que os aspectos didático-metodológicos, eles não tenham sua importância, porque eles têm, né? E aí vamos ver aqui o posicionamento de dois estudiosos sobre o assunto, o Luiz Cagliari e a Magda Soares, sobre a questão dos métodos. O que eles dizem sobre a questão dos métodos? Por exemplo, o Cagliari ele diz o seguinte: ele afirma que o professor não deve ficar à mercê dos métodos. Acrescenta que estes métodos têm deixado de lado conhecimentos fundamentais sobre a língua escrita. Por isso, defende a formação técnico-linguística para que os professores aprendam a assumir a condução do processo com maior competência.
Com um olhar sobre a questão do método mais abrangente e provocador, a estudiosa Magda Soares, por sua vez, considera a complexidade do processo de alfabetização, com suas múltiplas facetas, acabam repercutindo na questão dos métodos e materiais para a alfabetização. Para ela, o que acontece é que, em determinados momentos ou circunstâncias, há o predomínio de uma ou outra faceta, seja psicológica, linguística, psicolinguística, etc., interferindo na proposição de métodos, diferenciando-os. Né? E aí, qual o melhor método? Né? Na verdade, essa é uma pergunta que eu deixo, já que nós não vamos tratar aqui uma questão como... Nós não vamos fechar a questão dos métodos, mas é uma pergunta que eu deixo para vocês, a partir das leituras dos textos, refletirem sobre isso. Mas o importante é que, independente do método adotado ou não, o professor deverá, junto com seus alunos, assumir o comando do processo através de ações competentes. Hoje, sabemos que não podemos omitir dos alfabetizandos, das alfabetizandas, informações básicas, por exemplo, sobre o funcionamento e a estrutura da língua escrita. E o educando, ele precisa saber identificar, de preferência em textos de uso social, compreendendo e se expressando o que é palavra, letra, frase, som, sílaba, não necessariamente nessa mesma ordem, para que possamos, a partir de suas concepções, melhor orientar e sistematizar o processo de alfabetização. Ok até aqui? Muito bem. Então, agora vou mostrar um pouco para vocês do que vai ser abordado na unidade 3, que é a última unidade. Essa unidade 3 nós vamos trabalhar basicamente com o tema alfabetizar em contextos de letramento. E aí eu preciso começar primeiro, e aí eu pego o conceito novamente de Magda Soares sobre letramento, né? Que ela diz que letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais. É o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita, em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social. Né? Então, se eu pensar letramento, eu penso como sendo a inserção do sujeito nas práticas sociais através da leitura e da escrita. Segundo Angela Kleiman, que é uma outra estudiosa, o conceito de letramento começou a ser usado nos meios acadêmicos numa tentativa de separar os estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos sobre a alfabetização, cujas conotações escolares destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita. Então, nós podemos dizer que as práticas sociais de letramento que exercemos nos diferentes contextos de nossa vida vão constituindo nossos níveis de alfabetismo ou de desenvolvimento da leitura e de escrita, dentre elas as práticas escolares. Mas é possível não ser escolarizado e analfabeto, mas participar de práticas de letramento, sendo assim letrado de uma certa maneira, segundo Roxane Rojo, 2009. Falamos agora, nós acabamos de falar em práticas de letramento, mas o que são essas práticas de letramento? Por exemplo, eu posso trazer aqui um exemplo para vocês que a própria Roxane Rojo ela traz no início do capítulo em que ela trata da questão do letramento, ela diz o seguinte. Vou dar uns 2 exemplos. Josias, 22 anos, vestido com uma calça caqui esfarrapada e uma camiseta regata branca cheio de buracos, aproxima-se de um carro parado no sinal e pendura no espelho um saquinho de balas de hortelã em que há grampeado um bilhete com os seguintes dizeres, abre aspas, sou pai de família e estou desempregado, vendo balas para sustentar meus filhos, compre um saquinho, somente R$2, fecha aspas. Leio o bilhete e compro as balas. Prática de letramento. Outro exemplo que a Rojo coloca. Suzana está sem dinheiro vivo na carteira e precisa comprar remédios. De duas uma,
ou vai ao caixa automático e segue as instruções na tela, digitando os códigos alfanuméricos para retirar o dinheiro vivo, ou vai diretamente à farmácia e usa o cartão de crédito ou de débito, também seguindo as instruções da tela no terminal e digitando códigos alfanuméricos, para realizar a compra sem precisar do dinheiro. Práticas de letramento. Então, e aí a Roxane Rojo, ainda nesse capítulo, ela diz que vale insistir na distinção entre alfabetização e letramento. Mas, como lembra Angela Kleiman, o letramento não é alfabetização, mas a inclui. Em outras palavras, letramento e alfabetização estão associados. A existência e manutenção desses dois conceitos é muito importante. E o que cabe a nós, professores? Cabe a nós, professores, reconhecermos que o desafio que se coloca hoje é o de conciliar exatamente esses dois processos, de modo a assegurar aos alunos a apropriação do sistema alfabético, ortográfico, e a plena condição de uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. E como a Leda Tifone, ela diz, inclusive numa palestra que ela proferiu recentemente, ela diz que nós temos o desafio, o professor tem o desafio, inclusive, de diminuir essa distância que se faz entre escrita e leitura, né? De romper um pouco, de romper essa questão de escrita de um lado, um fosso no meio e a oralidade do outro, né? Então ela diz que a gente faz inclusive um trabalho ideológico para desmontar essa visão. E aí a pesquisadora Magda Soares, que é a pesquisadora das muitas facetas da alfabetização, ela diz que ao longo do tempo aí, a gente, nós recebemos enormes contribuições, né, inclusive da Psicogênesis, que trouxe uma colaboração esclarecendo como as crianças vão construindo o conceito de língua escrita através de etapas, de fases, mas ela deixa claro que o que não parece que está esclarecido é como o professor agir para que a criança caminhe ao longo desse processo de uma maneira mais fácil para ela, né? De que ela saia de uma fase para outra, e aí essas fases vocês vão ver no material, eu vou apenas citá-las, né? Que é a pré-silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, silábica alfabética e, enfim, a alfabética, né? E o que não está claro é exatamente como que deve ser trabalhado para que a criança caminhe ao longo desse processo de uma maneira mais fácil que seja para ela, né? E aí fica esse desafio para nós professores, de fazer essa articulação entre alfabetização e letramento. Isso foi apenas um panorama, né, das nossas unidades. Vocês vão poder aprofundar o tema e vão poder refletir melhor com a leitura dos textos, respondendo às atividades e participando das discussões nos fóruns. Eu estou à disposição. Eu desejo a vocês boas leituras e bom estudo para todos. Obrigado.